Continuando com a nossa transcendental leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Madhya Lila 19, o Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami, verso 156. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita, Shuni Jadi, Vashandi Javana, Seha Maha Vaishnavahaya, Tatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita, torna-se imediatamente grande devoto. Haribo. Tate malidyatna karikare varana aparadha hastira yaichena hoya udgama. Ao jardineiro cabe proteger a trepadeira, cercando-a por toda a volta, de modo que o poderoso elefante das ofensas não entre. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Desculpem, é o verso 156. Yadi Vaishnava Parada Utre Hatimata Upadeva Chindetara Sukhiya Yapata. Se enquanto cultiva a trepadeira do serviço devocional no mundo material, o devoto comete uma ofensa aos pés de um Vaishnava, sua ofensa compara-se a um elefante louco que arranca a trepadeira pela raiz e esmaga-a. Dessa maneira, as folhas da trepadeira secam. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Nossa atitude devocional cresce na companhia dos Vaishnavas. Tanderacharana sevi bhakta sanivasa janame raya eya bilasa. Com seu exemplo pessoal, Narottama Dasa Thakura enfatiza que o devoto sempre deve lembrar-se de satisfazer seu acharya precedente. O mestre espiritual representa os Goswamis. Não pode ser um acharya, mestre espiritual, aquele que não segue estritamente a sucessão discipular dos acharyas. Quem é realmente sério em avançar no serviço devocional deve cultivar apenas o desejo de satisfazer os acharyas anteriores. Ei Chaya Goshani Yara Muitara Dasa. Devemos sempre nos colocar na posição de servo dos acharyas. E agindo assim, devemos viver na sociedade dos Vaishnavas. No entanto, quem pensa que se tornou muito maduro e que pode viver afastado da associação dos Vaishnavas, abandonando, assim, todos os princípios reguladores devido à
sua ofensa a um Vaishnava, coloca-se numa situação muito delicada. Explicam-se no Adilila, 8º capítulo, verso 24, as ofensas contra o santo nome. Quem abandona os princípios reguladores e vive a seu bel prazer é comparado a um elefante louco que arranca à força a Bhakti Lata e esmigalha-a. Dessa maneira, a Bhakti Lata fica murcha. Tal ofensa decorre especialmente de se desobedecer às instruções do mestre espiritual. Isto chama-se Guru Avagya. Por isso, o devoto deve ser muito cuidadoso de não cometer ofensas contra o mestre espiritual. Tão logo nos desviemos do mestre espiritual, o desarraigamento da Bhakti Lata começa e todas as folhas, pouco a pouco, secam. Srila Prabhupada Ki Jaya, Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Todo cuidado é pouco quando nos relacionamos, nos referimos, servimos Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 8º, o Senhor Krishna mostra a forma universal, verso 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yarhi Angana Darshaniya Kumara Lilo. Yarhi Angana Darshaniya Kumara Lilo. Antar Vrajeta Davala Pragrihita Puchai. Antar Vrajeta Davala Pragrihita Puchai. Vatsairitas Tata Ubhayanu Krishyamano. Vatsairitas Tata Ubhayanu Krishyamano. Prekshantya Ujita Griha Jashrisu Rishu Hasantya. Prekshantya Ujita Griha Jarishu Prahasantya. Yarhi Angana Darshaniya Kumara Lilo. Antar Vrajeta Davala Pragrihita Puchai. Vatsairitas Tata Ubhayanu Krishyamano. Prekshantya Ujita Grihat Jahisura Hasantya. Tradução, vamos repetir, por favor. Dentro da casa de Nanda Maharaja, as senhoras vaqueiras, gostavam de ver os passatempos dos bebês Rama e Krishna,
gostavam de ver os passatempos dos bebês Rama e Krishna. Os bebês costumavam agarrar extremidades das caudas dos bezerros, costumavam agarrar as extremidades das caudas dos bezerros. E os bezerros arrastavam-nos para lá e para cá, para lá e para cá. Ao verem esses passatempos, as senhoras na certas, interrompiam suas atividades domésticas, e riam e desfrutavam com os incidentes. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Enquanto engatinhavam com curiosidade, Krishna e Balarama às vezes agarravam as pontas das caudas dos bezerros. Os bezerros, sentindo que alguém os havia agarrado, começavam a fugir de um lugar para outro, e os bebês seguravam com muita firmeza, pois não sabiam que rumo os bezerros tomariam. Os bezerros, vendo que os bebês estavam segurando-os firmemente, também ficavam com medo. Então, as senhoras vinham em socorro dos bebês e riam alegremente. E elas sentiam prazer nisto. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tatu jayam udiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantika. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopya Kanta Radha Kanta Namostute. Yarhyangana Darshaniya Kumara Lilo Antar Brajeta Dadbala Pragrihita Puchai Vatsairita Stata Ubhavanu Krishyamano Preshantya Ujita Griha Jasur Sahasantya. Dentro da casa de Nanda Maharaja, as senhoras vaqueiras gostavam de ver os passatempos dos bebês Rama e Krishna. Os bebês costumavam agarrar as extremidades das caudas dos bezerros e os bezerros arrastavam-nos para lá e para cá. Ao verem esses passatempos, as senhoras na certa interrompiam suas atividades domésticas e riam e desfrutavam com os incidentes. Aqui nós estamos ouvindo sobre os passatempos transcendentais de Krishna e Balarama como bebês, como criancinhas. E o exemplo que nos é dado aqui é que toda gracinha, todo encantamento, toda beleza que a gente vê nas brincadeiras dos bebês, almas condicionadas das criancinhas, esse encantamento, essa beleza, que é desfrutado pelos adultos, né, principalmente pelos pais, pelos parentes,
avós ficam assim encantados, né, com os netinhos. Né? Tudo isso se deve à originalidade, né, à essência dessas atividades que são executadas pela Suprema Personalidade de Deus. Senão não existiria. Senão não existiria. E por que os acharyas, grandes Vaishnavas, glorificam tanto essas atividades transcendentais de Krishna, como o bebê, a gente vê em todo o Damodarastaka, né? Toda essa descrição? Por que isso é tão atraente, tão encantador? Porque são atividades executadas pela Suprema Personalidade de Deus originalmente. E não é que nossos bebês nos encantam, nossos bebês são uma gracinha, são... Não. O bebê Krishna, o bebê Rama, são tão encantadores que as atividades deles, quando são executadas de maneira pervertida nesse mundo material pelas crianças mundanas, pelos bebês almas condicionadas, também são encantadoras. Por isso. Então, nós devemos sempre ter esse parâmetro que ninguém pode fazer algo tão desconcertante, tão encantador, que Krishna não faça, que Krishna não fez, que Krishna não está fazendo, que Krishna não esteja desfrutando. Krishna desfruta de todas as atividades, de todas as entidades vivas. E as atividades de Krishna são as atividades originais. Por isso é tão importante entender o aspecto Gyanamayi e o aspecto Rati. O aspecto de entendimento de Krishna em Vrindavana, em Goloka Vrindavana, e as atividades de Krishna em Vaikunta. Em Vaikunta, Krishna não brinca com bezerrinhos, como um bebezinho com 4 braços. Em Vaikunta, Krishna e Balarama não encantam os residentes de Vaikunta com essas atividades super excelentes da infância dele. Não tem isso. Não tem isso. Isso só existe em Goloka Vrindavana. E quando Krishna vem a esse mundo, ele manifesta os aspectos de Goloka Vrindavana, não de Vaikunta. Por isso Krishna Stu Bhagavan Swayam. Krishna é a suprema personalidade de Deus, e por isso Krishna tem que ser o objeto do nosso amor, o objetivo da nossa visão, do nosso amor. Por isso. Então, Nityo, Nityanam, Chetanas, Chetananam, Eko, Bahunam, Yovidadatikam. Tudo que uma entidade viva fizer, é porque Krishna faz. Tudo que for muito atraente, desconcertante nesse mundo, como as atividades das crianças, as brincadeiras inocentes das crianças. Essas atividades só acontecem porque Krishna é a criança original. Krishna é a criança desconcertante. E nós devemos aprender a admirar e entender a origem de tudo. Nityanam. Krishna é o supremo eterno entre todos os eternos. Então, todas as criancinhas que são eternas
Krishna é a criança eterna entre as criancinhas que são eternas, que são almas eternas. Agora, ele é a causa das atividades das crianças. Ele é quem executa essas atividades originalmente. Então, entre todos os eternos, ele é o Supremo Eterno. Entre todas as atividades, ele que executa essas atividades eternamente. E a diferença é que, sendo ele a origem de tudo, a Nadirade Govinda, e ninguém é a origem dele, ele é a causa de todas essas atividades que nós experimentamos nesse mundo e que tanto nos prende, nos chama a atenção, nos encanta materialmente. Só que nós temos que entender que se desfrutarmos, se entendermos, Jamakama Chamedivyam Evandio Veti Tata Jaktvaderram Punarjama Naitiman Etisorjuna. As atividades dessa criança original, dessa criança suprema, nós vamos entender as atividades transcendentais de Krishna quando ele aparece nesse mundo. Nós vamos entender o seu aparecimento nesse mundo. Krishna aparece nesse mundo para desfrutar. Só que Krishna é tão poderoso que ele aparece nesse mundo para desfrutar, e desfrutando, brincando assim, ele purifica seus devotos no encantamento do relacionamento amoroso dos devotos com ele, protege seus devotos, Paritranaya Sadhunam Vinashayat Aduskritam, e ao mesmo tempo que ele faz tudo isso brincando, se divertindo. Krishna é conhecido como Keli Parayana. Ele gosta de brincar. Se divertindo, brincando, ele acaba com os ateístas, acaba com os materialistas, acaba com os demoníacos, que são contrários a ele, que são contrários às ordens dele, né? São contrários ao desejo dele. Então, isso que nós temos que entender. E essa raça amorosa é desfrutada só por aqueles que estão completamente conscientes das atividades da pessoa suprema. Completamente conscientes. Um devoto sabe que não há nenhuma dificuldade para Krishna em ele resolver todos os problemas de tudo e de todos, em ele colocar a morada externa dele aqui em paz, em bem-aventurança, em ordem. Mas ele faz tudo isso supostamente correndo risco, que nem aqui. Puxa, eles estão segurando a cauda dos bezerros, mas aí as gopis mais velhas se preocupam, né? Porque, nossa, o bezerro vai sair correndo, vai pular, vai jogar a criança para lá, vai machucar, vão pegar, cuidado com Krishna, vamos cuidar de Krishna. Mas Krishna está se divertindo, e o que pode acontecer para Krishna? Krishna está no coração do bezerro, brincando com aquela alma. Krishna está no coração daquelas gopis, se relacionando amorosamente com aquelas mães, com aquelas gopis. Krishna é a essência de tudo. Krishna é a onipenetrância suprema. Tudo está acontecendo sob o controle dele. A gente tem que entender isso. Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha. A Nadirade Govinda Savakara Nakarana. Nada está acontecendo por acaso. Não é por acaso que aqueles bezerros estão ali. Não é por acaso que aquelas senhoras mais velhas estão ali preocupadas com eles, correndo para dar amparo para eles. Não.
é por uma causa. E não é por acaso que nada está acontecendo e que nada acontece. Salva a cara na cara, mas só quando a gente fala que nós somos eternamente coadjuvantes, porque a vida é a vida da suprema personalidade de Deus. Nós só fazemos partes da vida da pessoa suprema como seus servos devocionais, almas, energias devocionais. A gente não quer aceitar isso, então a gente quer permanecer na ilusão, na ignorância. Mas à medida que nós nos apegamos a isso, à medida que nós entendemos isso, nós estamos nos livrando da ilusão e nos relacionando cada vez mais de verdade com a pessoa suprema. Estamos cada vez mais desfrutando de verdadeiro amor espiritual, bem-aventurança. Aqui, ao verem esses passatempos, as senhoras, na certa, interrompiam suas atividades domésticas. Nós temos que fazer isso, gente, interromper nossas atividades mundanas. Nós temos que interromper nossas atividades de karma, que geram karma. Nós temos que interromper nossas atividades fruitivas. Temos que interromper. Krishna falou, interrompa, savadharma, parityaja, mamekan sharanam vraja, ahantuan sava papebio mokshashyam mashuchaha. Para com tudo isso, que você vai parar de pecar, você vai parar de se enredar, você vai parar de se iludir. Não, Prabhu, mas é que essa ocupação, esse Dharma, o meu Dharma e tal, que você está falando para abandonar? Sarva Dharma, todos os Dharmas. Que você está falando para abandonar todos os Dharmas. Sarva Dharma parityaja. Mamekan sharanam vraja. Se renda a mim. Vê as minhas atividades aqui. Vê as minhas brincadeiras nesse mundo que eu estou fazendo e acontecendo, brincando, com os pés nas costas. Para mim nada é difícil, sofrido. Krishna está falando, Krishna está falando. E se você fizer isso e participar comigo, e me admirar, e conviver comigo, e me glorificar, e falar para mais gente que eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, a suprema personalidade de Deus, desconcertante, o bebê supremo entre todos os bebês, o mais atrativo, o mais atraente, você também vai desfrutar comigo e vai ficar livre de qualquer tipo de problema e vai passar por essa existência material também brincando comigo. Brincando, se divertindo. Susukam kartum avyayam. Esse processo é eterno e se executa alegremente. Susukam kartum avyayam. Que processo? O processo de Bhakti, o processo de relacionamento amoroso com Krishna, porque entende como é Krishna. Quais são as atividades de Krishna? Participa das atividades transcendentais de Krishna. E quando deixar esse corpo, não volta mais a nascer nesse mundo. Tyaktva deham punarjama naitimai de Sorjuna. Krishna falou, Arjuna, quem faz isso, quando deixar esse corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, mas alcança a minha morada eterna, porque não tem mais o que entender aqui, nem o que fazer aqui. Mas, para isso, tem que abandonar
as atividades materiais, ao verem esses passatempos. Prabhupada fala isso, né? A gente primeiro ouve sobre os passatempos de Krishna, vê os passatempos de Krishna, e depois a gente pula dentro dos passatempos de Krishna e participa com ele dos passatempos dele. É isso que estamos ouvindo. Ao ver esses passatempos, as senhoras, na certa, interrompiam suas atividades domésticas. Savadava parityaja, mamekan sharanam vraja, aham toam savapapa, ebihomokshashyam mashcha. Abandone todos os tipos de dharma, todos os tipos de ocupação, todos os tipos de religião. E simplesmente se rendam a mim. Participem comigo do meu passatempo. Participemos, pois, do movimento de Santa do Senhor Chaitanya, com o Senhor Chaitanya, cantando e pregando as glórias do santo nome de Krishna nessa era, que é a salvação para o mundo inteiro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E no final das contas, voltemos ao lar, voltemos ao Supremo. Vamos parar com a ilusão. Vamos parar de sofrer. Então, quem faz isso? Krishna está falando, eu libertarei você de todas as reações pecaminosas. Não tendo mais reações pecaminosas, não tem mais enredamento, não tem mais prisão, não tem mais aprisionamento, não tem mais nascimento e morte, doença, velhice, nesse mundo. É uma coisa tão séria isso, mas é uma brincadeira tudo isso. Krishna resolve tudo isso brincando de tão poderoso que Krishna é. De tão poderoso que Krishna é. Imaginem só. O que nós temos que fazer? Entender Krishna. Participar das atividades transcendentais de Krishna, Tathakama Pravartana, de maneira favorável. E estar sempre conectados de verdade com Krishna, sabendo que quem está com Krishna não precisa mais se preocupar com mais nada. Com mais nada, nada, absolutamente nada. Mas tem que estar mesmo. Tem que estar mesmo. Estando aí, ao verem esses passatempos, as senhoras na certa interrompiam suas atividades domésticas e riam e desfrutavam Susukam Kartum Avyayam com as atividades de Krishna, com os incidentes, com os passatempos de Krishna. É isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? É isso. É Radha Vidya, Radha Guhyam, Pavitram, Idam, Utamam, Pratyakshavagamam, Dharmyam, Susukam, Kartum, Avyayam. Por que esse conhecimento é o rei da educação? Por que realmente só quem entende, quem tem esse conhecimento, é o mais erudito? Porque ele tem a educação mais elevada. Ele aprende o que há de mais elevado. Radha Vidya, Radha Guhyam, Pavitram, Idam, Utamam. E por que é assim? Porque esse conhecimento é transcendental, ele é o mais puro. Não tem nada mais elevado do que isso. Ele é Vishuddha. Ele é o mais puro que existe. Por isso ele é capaz de dar realmente verdadeira compreensão da alma, compreensão do eu. E porque ele tem esse poder de dar esse entendimento de nós mesmos, autorrealização, então ele é chamado de a maior das religiões. Sanatana Dharma. A essência de todas as religiões. E esse desenvolver constante de conhecimento, relacionamento amoroso, apego por Krishna,
através de Bhakti, é eterno e se executa alegremente, porque essa é a atividade eterna do mundo espiritual, de todas as almas que são energias devocionais de Krishna. O resto é ilusão, gente. O resto é ilusão. Ah, porque não dá para abandonar, não posso. Prabhupada dava um exemplo muito pertinente. Muito pertinente. Prabhupada falava, só um tolo. Esse mundo material ele é como um banheiro. O banheiro você entra ali, se limpa, faz sua higiene, faz tudo que você tem que fazer, larga tudo que não presta ali e dá descarga. Mas você não vai ser um tolo de... Ah, mas eu estou tomando banho e está saindo sujeira do meu corpo. E agora? Onde vai parar essa sujeira? Eu estou apegado a essa sujeira, não posso deixar. Nossa, eu dei descarga, foi embora. O excremento não pode. Que isso? Que isso? Vamos ficar sofrendo por renunciar excrementos? Pensem nisso. Srila Prabhupada Ki Jaya.